Oi, oi, bom dia, né? Boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário que vocês estão aí assistindo a aula. Então, hoje a proposta, né, é a gente fazer essa videoaula para eu estar postando lá no canal do YouTube, seguindo a proposta que a gente alinhou dessa semana. A gente tá estudando toda essa parte da teoria, os conceitos que são muito importantes para a gente poder chegar lá na prática. Então, é um pouquinho chato, porque realmente é muita teoria, são palavras novas para alguns, né? Alguns conceitos, mas não tem como a gente pular o processo. Então, para hoje eu preparei uma continuidade de tudo aquilo que a gente conversou na sexta-feira. Então, a gente vai seguir aí essa introdução à anatomia, mais uma vez reforçando aqui com vocês a literatura usada, tá? Os livros. E vamos dar continuidade. Quem se lembra aí que na aula passada eu falei para vocês dois tipos, né, de estudos que são bastante usados e importantes, que é a anatomia topográfica, que eu localizo ali o local do órgão que eu quero estudar, o local do sistema, do tecido, e a anatomia sistêmica, né? Que eu já abranjo o sistema cardiovascular, o sistema renal, né? O sistema gastrointestinal, o sistema neurológico e por aí vai. E não poderia deixar de trazer para vocês também a anatomia clínica, ou seja, isso aqui é o mais importante para a gente. Por quê? Quando a gente fala de clínica, eu vou associar com a minha prática que eu vou estar servindo lá fora. Então, a anatomia clínica nada mais é pegar todo aquele conhecimento adquirido do seu estudo e da sua prática e fazer aí um caminho inverso. Entendi nada, professor, explica. Ou seja, eu vou pegar o caminho de todas as estruturas que eu estudei com suas funções e vou começar a entender o porquê que na ausência de determinado órgão, o porquê na ausência de determinada função irá prejudicar o meu sistema, a minha maquinária, o meu funcionamento, até que parte. Então, é simplesmente isso, pegar o órgão e associar com um tipo de patologia, tudo bem? Então, é isso. Um exemplo é, quando a gente sabe qual tipo de movimento um determinado músculo executa, a gente ali vai buscar entender qual que é a repercussão que a ausência ou a disfunção desse músculo pode causar aí nesse organismo. Ou seja, uma musculatura aqui do dorso, um exemplo. Se eu souber ali qual que é o seu tipo de movimento, qual que é a importância dele no organismo, com certeza a ausência dele, a lesão, por algum motivo, vai implicar aí de forma negativa nesse organismo. Então, é mais ou menos isso, pegar a estrutura e associar com a clínica. Da mesma forma, são as vísceras, os órgãos, dependendo do órgão acometido, eu consigo direcionar onde é que é a dor. Um exemplo, uma dor na região aí posterior. Um exemplo, vai ser uma dor por cólica renal? Vai ser uma dor por cólica na vesícula? O que isso traz para a gente? Vai ser uma dor por cólica menstrual? Então, é mais ou menos isso que eu quero despertar com vocês, tá? Um bom senso de quando vocês tiverem a visão geral, onde cada órgão está localizado e disposto no nosso organismo, vocês começam a entender onde que é a dor e qual órgão está sendo acometido. E é justamente isso que acontece lá na prática, no exame físico. Quando você chega ali com um quadro de nefrolitíase, né, que é o cálculo renal, esse médico, esse enfermeiro, a conduta dele já vai ser te examinar no ponto certo. Ele já vai fazer uma palpação direcionada, ele vai fazer uma ausculta
pulmonar, uma ausculta cardíaca, uma ausculta gastrointestinal, que ela já é direcionada, porque o doente chegou lá e falou onde que está o sentido dessa dor. Então, é exatamente esse link que eu quero que vocês tenham, tá? Então, lá na primeira aula, eu coloquei um slide para a gente esquecer um pouco a terminologia raiz que a gente acaba usando, porque a partir de agora vocês estão aqui para estudar e para formar como profissionais de excelência. Então, é por isso que a gente vai entrar nesse mundo da terminologia anatômica. Ou seja, né, como toda ciência, a anatomia ela também tem a sua linguagem própria. Então, a partir de agora, estaremos conversando com linguagem técnica, usando a terminologia, tá? Tem a Internacional Anatomia Terminologia, ela lista aí alguns termos, tá? Que geralmente eles estão descritos em latim, mas com alguns equivalentes em português. Um exemplo, músculo do ombro. Lá em latim, ele é designado músculos deltoideus em latim. Já para a gente, na nossa linguagem portuguesa, a gente fala músculo deltoide. Bem simples, tá? E para alguns alunos lá no laboratório, na prática, eu falei que foi em algumas turmas, não foi em todas. A gente tem a terminologia anatômica, porém, a gente tem que ter muito cuidado e atenção, porque em determinadas regiões e estruturas diverge essa terminologia, que são chamados epônimos. O que é o epônimo, professora? Epônimos são termos, nomes que se incorporam, que foram dedicados a determinadas estruturas e que levam o nome de algum estudioso, de algum anatomista que estudou aquela área, que estudou aquela região. Um exemplo, no trígono inguinal, fica mais ou menos aqui, eu tenho a terminologia dele como trígono inguinal simples, uma estrutura que tem uma fórmula de triângulo na região inguinal, só que ele também pode vir para vocês com o nome de triângulo de Hesselbeck. Por quê? Hesselbeck provavelmente foi o nome da pessoa que estudou essa estrutura. Então, ó, se atente, importante. Falou que é um epônimo, é um termo que incorpora nome de pessoas. Então, eu tenho uma estrutura que ela pode ter dois nomes. Os epônimos, eles estão caindo aí em desusos, a gente quase não estuda mais estruturas com o nome de epônimos, mas é importante eu passar essa visão para vocês de que existe e que se vocês se identificarem ali um dia, vivenciar isso, alguma estrutura com dois nomes, pode ser por essa questão aí de terminologia mesmo, certo? Então, só para reforçar, o tanto que a anatomia, às vezes, é bastante óbvio, é que as estruturas, algumas, vêm com o nome daquilo que apresenta. Então, essa aula ela vai ter muita figura, justamente, trazendo para vocês aquela linha que a anatomia é muito visual, é muito desenho, é pintura. Então, trígono inguinal, ou trígono de Hesselbeck, né? Que eu falei para vocês, o epônimo dele, né? É aqui uma estrutura na região inguinal e que ela tem o formato de um triângulo. E aqui vão passar várias estruturas que mais na frente a gente vai estar estudando. Então, como eu falei, o termo ele provém do latim, do grego, e inicialmente, às vezes a gente vai resistir, pode achar um pouco difícil, mas quando a gente for entendendo os órgãos, os sistemas, a gente já consegue identificar a ligação de uma coisa com a outra. Então, aqui alguns exemplos para tranquilizar vocês. O termo gaster, em latim, ele significa estômago ou ventre. Então, alguma terminologia que vier com um prefixo ou sufixo de gaster, a gente já sabe que é ali na região do estômago. Músculo deltoide. Deltoide é o músculo que cobre aqui, ó, a ponta do ombro. Então, por que deltoide? Porque é um músculo que tem uma característica de delta, ou seja, é um músculo que tem uma característica também triangular. Então, vão pegando aí esses macetezinhos porque facilita o estudo.
Músculo temporal. Quem se lembra aí com a vovozinha nossa, sempre gosta de falar aqui, ó, da região da têmpora. Então, é na região temporal do crânio, por isso que recebe esse nome, tá? E do mesmo jeito, além das regiões, a gente também tem alguns músculos que nos facilitam a visão e o entendimento de que ação esse músculo faz. Um exemplo é o levantador da escápula. Será o que esse músculo faz com a escápula? Ele levanta. Então, estão vendo que tem coisas que são bastante simples. Então, a gente não tem que sofrer ainda, apesar de ser um tema gigantesco, né? É uma literatura grandiosa, mas vamos pegar assim, de imediato naquilo que é mais fácil, que a gente consegue entender, tá? Então, aqui a gente acabou de entender a diferença de um epônimo para um termo que na atualidade ele é usado. Então, epônimos são termos com nome de pessoas, tá? E tem também algumas siglas que vocês podem estar se identificando, presenciando aí no estudo pelo livro. Quem já está estudando aí alguns capítulos, são as abreviações. Elas são bastante utilizadas também, e eu trouxe aqui as principais. Então, o Azinho maiúsculo é de artéria, o maiúsculo com minúsculo, artérias, lig de ligamento, lig com 2G, ligamentos, M de músculo. Então, se atentam o que está no singular, o que está no plural, N de nervo, 2N no plural, R de ramo, RR de ramos, V de veia, VV de veias. Então, são coisinhas básicas que no dia a dia vocês vão estar pegando, ok? Então, finalizamos aqui os termos e as abreviações. Agora, a gente vai compreender qual que é a diferença de um organismo que ele é característico de ser normal para um organismo que tem uma característica de variação anatômica. O que é isso? O que diferencia, professora? Normal, o próprio nome já diz, né? Estatisticamente, é aquilo que é mais comum, é um organismo que é mais frequente, que tem ali aquela posição, aquela função anatômica dentro da normalidade, certo? Já a variação anatômica é aquilo que varia, tá? É aquilo que está um pouco fora daquilo que era normal, porém, a variação anatômica, ela não traz nenhum prejuízo da função do nosso corpo. Ou seja, o que é muito comum é, às vezes, a Nara tem um tipo de veia ou algum vaso que a Camila não tem. E a ausência desse vaso vai trazer alguma doença que prejudica a função do corpo da Camila? Não. Então, é justamente isso que eu quero que vocês entendam. O que é normal, é comum e frequente, ok. E a variação anatômica é aquilo que foge um pouco do padrão normal, mas que não traz nenhum prejuízo da função. Pode ser uma diferença morfológica entre indivíduos, né? Pode ser diferenças tanto de forma externa quanto dos órgãos internos. E o mais importante, o que eu quero que vocês compreendam, é que não traz prejuízo funcional, tá? Então, essa variação anatômica aí, ela é uma constante dentro da anatomia e varia muito de acordo com o sexo, com a idade, com o biotipo da pessoa, com a etnia. Então, são órgãos, são estruturas que diferem daquilo que é normal, mas não traz prejuízo das funções do nosso corpo. E já a anomalia e a monstruosidade são termos que já nos remetem a algo diferente. Tipo o quê, professora? Quando eu falo em anomalia, vocês têm que ter em mente que é uma variação morfológica com uma perturbação funcional, e ela pode ser congênita ou adquirida. Vocês estão vendo aí a diferença? Ó? Quando eu falo de variação anatômica, eu não tenho prejuízo da função. Já que na anomalia, eu posso ter uma perturbação funcional. Exemplo de anomalia que a gente fala muito são os bebezinhos que nascem aí com
fenda palatina. Isso prejudica, né? Tem prejuízo aí da função, porque esses bebês geralmente têm dificuldade para deglutir, então tem que ter uma atenção mais especial. Então, congênito é aquilo que o bebê nasce, são alterações ali que acontecem já ali na vida intrauterina. E adquirida, o que é? Adquirida é após o nascimento. Então, é algum bebezinho que passou por um processo traumático, algum bebezinho que passou por um processo infeccioso e que devido a isso restou alguma sequela que trouxe aí algum tipo de anomalia para ele. Então, anomalia já é uma variação morfológica que tem uma perturbação funcional. Vão pegando os termos com suas diferenças, ok? E já quando eu falo de monstruosidade, é uma anomalia que ela é bastante acentuada, ou seja, é um quadro de gravidade maior e que na maioria das vezes é algo irreversível, que é incompatível com a vida, porque esse tipo aqui de anomalia, ele deforma profundamente a construção do corpo e da função daquele bebê. Então, quando eu falo de anomalia somente, eu ainda posso ter opções de tratamento cirúrgico. Na fenda palatina mesmo, o pessoal da cirurgia plástica, eles fazem reconstruções, tem um papel importante aí da equipe multiprofissional, do fonoaudiólogo, que acaba também ajudando bastante nessa reconstrução. E já a monstruosidade não. A maioria das vezes são quadros, né, que são aí incompatíveis com a vida. Entenderam a diferença? Do que é um indivíduo normal, do que é a variação anatômica, do que é a anomalia e a monstruosidade. Então, eu quero que fique bem claro para vocês esses 4 conceitos, tá? Então, tá aqui, né, algumas anomalias. Olha aqui. Membro inferior, nasceu aqui com o pezinho torto, mas é algo que é congênito, mas que na maioria das vezes tem prognóstico aqui do mesmo jeito, né? É um processo cirúrgico para poder voltar ao normal, as funções. E aqui já é algo que na maioria das vezes é incompatível com a vida. A anencefalia, né? Que é o mais falado, que é quando o bebezinho nasce aí com a ausência do cérebro, né? E hoje a tecnologia ela tá tão avançada que já consegue identificar esse tipo de monstruosidade na vida intrauterina, tá? Mas isso aí é uma história longa que gera bastantes opiniões e é bem complexo, não é o momento da aula a gente está discutindo. E aqui também, mais uma imagem que demonstra, o objetivo aqui era só para vocês entenderem essas diferenças, tá joia? Então, entendemos aí quais os tipos de termos e temos também os tipos anatômicos. Então, saber diferenciar cada tipo de corpo também é essencial. Saber quando o indivíduo ele é longilíneo, saber quando ele é normolíneo ou brevilíneo. Tem determinados tipos anatômicos que nos ajudam a identificar determinadas doenças. É aquilo que eu falei para vocês lá no início da anatomia clínica. Dependendo da região e do tipo de característica, a gente consegue identificar síndromes, tá? Algum tipo de distúrbio, porque é característico. E qual que é a definição? Aquele indivíduo que ele é considerado como um indivíduo longilíneo é aquele que geralmente ele tem uma estrutura mais magra, pescoços longos, tem uma estrutura alta, um tórax mais achatado na região antero-posterior e membros longos. Então, o exemplo é esse primeiro rapaz aqui da imagem. Ele é um indivíduo com característica longilínea. Já o brevilíneo é o oposto. Se o longilíneo é aquele que tem características de ser alto, de ser alongado, de ser magro, o que vocês acham? O brevilíneo é o contrário. É aquela pessoa que tem característica de ser mais baixa, de ter uma estrutura do pescoço que ela é mais curta, o tórax, né? Uma estrutura
maior aqui, ó, antero-posteriormente, membros curtos, tá? E o médio-líneo é pegar um pouco das características do longilíneo e do brevilíneo. Essa é a característica do médio-líneo, ok? Bem simples, né? E mais importante que visualizar enquanto pessoas é entender a importância disso nos nossos órgãos, nas nossas vísceras, que a gente tem um estômago, trazendo aí também nessas 3 características, tá? O brevilíneo, aquela estrutura mais curtinha, tá? O longilíneo, né, mais alongado, a gente já comentou, e o normolíneo é aquilo que é normal, que não tem nenhum tipo de alteração. Alguma dúvida até aqui? Não? Beleza, eu vou seguir. E os tipos de obesidade, só a título de curiosidade, a gente também caracteriza aí como 2 tipos, né? A gente tem a obesidade que tem uma característica de corpo de maçã, que geralmente são as obesidades androide, e tem a obesidade aí com característica daquele corpo de pera, ginoide, né? Que a gente fala. Essa estrutura ginoide tem uma característica, né? De ser mais comum em mulheres, onde essa gordura ela fica ali mais concentrada em região da coxa e das nádegas, certo? E já essa característica de androide, ela chama bastante atenção, principalmente nos homens, que é mais comum, tá? Porque essa gordura, ela localiza-se principalmente no abdômen. E aí que tá o perigo, porque pessoas que acumulam esse tipo de obesidade mais central, mais abdominal, têm um maior risco relacionado a doenças cardiovasculares, tá? Então, geralmente, pessoas aí que estão com distúrbio, com alteração aí dos lipídios, num processo de dislipidemia, geralmente é característico, tá? Geralmente não é sempre, tá? Entendam que na saúde a gente nunca afirma algo como total, como sempre, porque todo dia as coisas mudam, né? Evoluem. Então, é mais comum nos homens com essa gordura mais localizada, tá? E de agora em diante, eu vou comentar com vocês de que forma que a gente vai avaliar um cadáver, vai avaliar uma pessoa na posição anatômica, porque ela é uma posição que, se ela não seguir as características, a gente não consegue identificar de forma correta qual que é a estrutura que está à direita ou à esquerda. Então, eu tenho apenas 2 estruturas no corpo que não seguem essa posição anatômica, mas o restante é tudo. Aqui eu falo que é tudo. E as 2 estruturas que a gente tem que lembrar aí como estruturas que não entram como posição anatômica é o pênis e a língua, tá? Então, essa posição anatômica ela é a referência padrão do nosso corpo, usada aí para descrever onde estão as nossas estruturas. Então, a posição não tem segredo, é essa daqui, ó, que vocês estão vendo, nessa mulher, nesse rapaz. Cabeça voltada para frente, o olhar, os dedos, então tudo aqui de forma anterior, tá? Eu não vou levantar que vocês não vão conseguir ver, mas foca nessa imagem e lá na nossa aula prática eu vou fazer ela para vocês. Então, cabeça, olhar e dedos voltados anteriormente, ou seja, para frente. Os braços ao lado do corpo, na lateral aqui, ó, do nosso corpo, com a palma voltada anteriormente. Levantam aí, não sei se vocês estão sentados, estão deitados, levantem e façam essa posição anatômica para vocês terem uma noção. Os membros inferiores, no caso aqui os nossos pés, né, mais próximos uns dos outros e paralelos. Então, essa é a posição anatômica. Acho que ficou bem claro para vocês, tá? Então, aqui, para trazer mais uma vez para vocês, é a partir daqui, dessa posição anatômica, que eu vou começar a identificar quais são os meus planos, quais são os meus eixos, que tipo de movimento que eu faço, qual é o plano que divide o meu corpo em regiões anterior, posterior, direita, esquerda, inferior, superior e por aí vai, certo? Ok, já entendemos qual que é a posição anatômica, então agora, a partir dela,
vamos fazer cortes, tá? São cortes aí imaginários que a gente faz e delimita o nosso corpo. Então, planos de delimitação do corpo humano. É através desses planos que a gente consegue identificar uma estrutura, se ela está à direita, se ela está à esquerda, se ela está anterior, se ela está posterior, tá? Se ela está inferior, se ela está superior, tá bom? Então, vocês vão ver que isso aqui vai fazer muito sentido para vocês a partir de agora, durante todo o estudo, durante toda a vida profissional de vocês. Nos exames de imagem, principalmente na tomografia, usa-se muitos cortes para poder fazer cortes e buscar estruturas que estão mais internas, estruturas mais externas. Então, às vezes eu faço um corte sagital e é nesse corte sagital que eu vou ver determinados órgãos. Mas no meu corte transversal, eu já não vejo o que eu vi no sagital. E é algo novo que eu tenho no transversal. Então, é mais ou menos isso que vocês têm que entender. O porquê que os planos existem. Então, tá aqui, né? Como eu falei para você, o corpo humano ele é delimitado aí por planos tangentes e sua superfície. Então, isso aqui é algo totalmente imaginário. A gente fecha o olho, coloca em posição anatômica, imagina aí como um paralelepípedo e vamos iniciar esses planos. Eu tenho um plano aqui que ele é chamado de ventral e dorsal. Mas por quê? Ventral é aquilo que está anterior, dorsal é aquilo que está posterior. Igual quando fala, você está dormindo na posição ventral ou dorsal, né? É mais ou menos isso. Dorsal deitar aqui, né, com o dorso, ventral ao contrário, com a barriguinha virada para a cama. Já o plano lateral, ele divide aqui, ó, em direito e esquerdo. E o plano superior e inferior divide aqui a estrutura superior e inferior, tá bom? Então, pegaram aqui os planos? Não tem segredo, bem fácil. Então, o plano ventral e dorsal, né? É o que eu acabei de mostrar para vocês, só para reforçar como que ele tá feito. Dividindo em anterior, posterior, dividindo em direita, esquerda, superior, inferior. Combinado? Aqui já são planos de secção do corpo humano. Esse plano aqui, ele vai ser usado para realmente cortar. Então, através desses cortes, às vezes em um determinado plano eu verifico um órgão que no outro eu já não verifico. Então, a gente tem o plano mediano, que é esse aqui, tá pegando bem na linha média mesmo do corpo. É uma referência para a gente, vocês vão ver que eu vou falar muito se uma estrutura está medial, se uma estrutura está lateral. Então, esse é o plano mediano. Eu dividi aqui meu corpo em direito e esquerdo. Esse aqui, gente, é o meu plano frontal. Observem que ele está dividindo o meu corpo em metade anterior e metade posterior. Vocês estão entendendo? Vocês conseguem visualizar? Já aqui é o meu plano transverso. Olha aqui onde ele está cortando. Está subdividindo esse corpo em superior e inferior. Tranquilo, né? Sem segredo. E aqui, lembrem que no meu plano medial eu tenho um outro que corta aqui, ó, bem do ladinho dele. Chama plano sagital, tá joia? Então, esses são os meus planos de secção do corpo humano. Plano mediano, plano sagital, plano frontal, plano transversal. Então, vamos lá entender melhor. O plano mediano, como eu já falei para vocês, ele vai dividir esse corpo na minha metade direita e esquerda. Plano mediano. Mediano. Peguei aqui, ó, mediano. Passei aqui o corte e dividi na metade direita, metade esquerda. Se a secção desse corpo ela for feita de forma paralela com o plano mediano, eu tenho a secção sagital. Então, o corte sagital, ele vem aqui ao ladinho do plano mediano e divide esse corpo em metade direita, metade esquerda, ok? Beleza. O próximo plano é o plano frontal.
O plano frontal é aquele que vem aqui, ó, frontal de frente. Então, ele corta esse meu corpo de forma frontal e vai dividir o meu corpo em metade anterior, metade posterior. Então, esse é o plano frontal. E já o plano transversal é aquele que vem aqui e fatia ao meio, aqui, ó, dividindo esse meu corpo em corte metade superior, metade inferior. Aí lembre que o plano frontal ele também pode ser chamado de plano coronal, só para vocês não se confundirem, é a mesma coisa. E o plano transversal ele também é chamado de plano axial. Tá joia? Então, fechamos aqui os planos anatômicos. Então, aqui, só para vocês terem mais uma visão, plano sagital e mediano, dependendo do corte. Dividiu em direita e esquerda. Plano frontal ou coronal, dividiu em anterior, posterior. E plano transverso ou axial, dividiu em superior e inferior. Tranquilo. Mais uma vez, que tipo de plano é esse aqui? Falem para mim. Tá vendo que ele tá cortando várias estruturas? Os pés, a palma das mãos, o tronco. Isso mesmo, ouvi daqui. É um plano mediano e sagital. Tá cortando medialmente, paralelamente tá vindo o plano sagital, fazendo vários cortes, tá? Então, é essa visão que eu quero que vocês peguem. Vamos lá? Quem vai responder aqui junto comigo? Esse número 1. Qual tipo de plano anatômico? Onde esse corte foi feito? Dividiu esse meu corpo em quê? O quê? Muito bem, Iago. Plano mediano. Dividiu aí, ó, em meu metade direita, metade esquerda. Na figura 2, qual que eu tenho? Isso, Camila, muito bem. O plano frontal e coronal, que dividiu em anterior e posterior. E o 3? Fala aí para mim, Juliana, que corte é esse aqui? Isso, muito bem. Corte transversal ou axial, que dividiu essa estrutura em superior e inferior. Vocês estão uma fera nessa anatomia. Então, aqui, para vocês entenderem o porquê que eu estou falando que é importante, porque nos exames vocês vão visualizar esses cortes. Aqui na figura A, né, eu tenho aqui um corte, né, coronal. Acabei de falar para vocês, tá dividindo essa estrutura em anterior e posterior. Olha aqui, uma parte, né, aí do nosso cérebro, é uma tomografia cerebral. De crânio, né? Uma tomografia de crânio, onde visualiza estruturas do cérebro. Aqui em B, eu já tenho aí um plano sagital, que delimitou essa estrutura em direita e esquerda. Então, aqui provavelmente, né? Eu tenho um lado aí direito dessa estrutura. Então, é justamente para isso, ó. Vocês entenderam a diferença? Aqui eu consigo visualizar estruturas que são totalmente diferentes dessas. Vocês estão vendo a importância? Eu gosto disso, mostrar a importância e trazer na prática, para vocês conseguirem entender. Aqui do mesmo jeito, um corte transversal, dividindo aqui esse encéfalo aqui em região superior, inferior. Aqui um plano frontal, né? O coronal que a gente estudou, dividindo aí essa estrutura encefálica também, no mesmo corte, aqui já tendo uma ideia de algo que é ou anterior ou posterior, aqui, perdão, é superior e inferior, tá? No transverso. E no sagital mediano, estou dividindo em direita e esquerda, bem claro. Não pode ser tão fácil, né, gente? Então, de acordo com cada plano, eu tenho um eixo anatômico. Então, o plano sagital, qual o tipo de eixo que ele vai fazer? Ele faz um eixo que ele é antero-posterior.
Ou seja, né, eu tenho determinados tipos de movimento nesse eixo do nosso corpo. Então, vamos lá entender melhor. Eu tenho o eixo sagital ou antero-posterior. O que esse eixo faz? Ele une aí o centro do plano ventral, a parte da frente, com o plano dorsal. Então, pensem que é uma linha imaginária, que eu tenho a região anterior do meu corpo e aqui a região posterior, e vem um pêndulo aqui, ó, e faz esse eixo anterior com posterior. É um eixo heteropolar. Por que ele é chamado assim? Porque as suas extremidades, elas tocam porções que não são correspondentes do corpo. São porções diferentes. Eu estou tocando a região tanto anterior quanto posterior. Então, tá aqui, ó. Região anteroposterior. Eu faço aqui um corte anterior e atravesso até o posterior desse corpo. Então, por isso que ela é chamada de região anteroposterior. Eu inicio aqui na ventral e vou até a região posterior. Já o eixo longitudinal é aquele eixo que ele inicia aqui na região cranial e vai até a região podálica. Ou seja, é um corte longitudinal. Eu vou cortar da região da cabeça até a região dos pés. Então, o eixo sagital, ele é antero-posterior. O eixo longitudinal, ele é crânio-caudal, porque inicia da cabeça até a cauda. E o eixo transversal, ele é látero-lateral, porque ele corta de uma região lateral a outra. Já o eixo látero-lateral, ele é chamado de homopolar. Por quê? Ele tem os dois pontos iguais. Eu vou de uma lateral para outra. Já no sagital antero-posterior, eu vou do anterior para o posterior. Já no crânio caudal, eu vou do crânio até a ponta do pé. Então, vocês entenderam a diferença do que é heteropolar para homopolar? É mais ou menos isso, tá? Então, aqui uma figura para vocês entenderem melhor. Como eu falei para vocês, o eixo longitudinal, ele se inicia aqui na região cranial e desce até a região dos pés. Já aqui, o plano sagital, ele tem um eixo látero-lateral, que pega de uma lateral a outra, o frontal antero-posterior. Ok? Então, vamos praticar aí para ver se vocês fixaram. Só para a gente não ficar tão distante, para vocês já irem se preparando. Então, tá aqui uma questão falando que os eixos, como a gente acabou de ver, são linhas imaginárias que são traçadas no corpo. Até aí, ok, né? De acordo com a imagem abaixo, marque a alternativa que aponta a seta 5. Então, aqui na seta 5, qual que é o eixo? Nossa, acabei de falar, né? É um eixo transversal? O que vocês acham? Tá atravessando aí alguma coisa? É um eixo longitudinal? É um eixo sagital ou é um eixo mediano? O que você acha? Exatamente, é um eixo longitudinal. Tá cortando aqui, ó, da região cranial até a região do pé, ok? Tranquilo, né? Observe a figura a seguir, que ilustra as posições anatômicas do corpo. Então, aqui, o que a pergunta quer? O plano 1 e 2 e o eixo 3 e 4 é denominado o quê, gente? Ó, 1 e 2, 3 e 4. Esse plano 1, o que vocês acham? É qual tipo de plano? É sagital? É coronal? Ou é transverso? Lembra que o coronal é o que o divide em anterior e posterior. O sagital é o que divide em direito e esquerdo. Então, coronal não é. A gente já vai excluir essa aqui. Transversal. Quem se lembra? Transversal é o que divide em superior e inferior. Ele não está me perguntando, ele quer o número 1. Então, já vamos cortar aqui. Ficou duas opções com sagital. Vamos para a próxima. E o número 2, hein? O que é? 2 é esse aqui. É um plano coronal? Opa, coronal é anterior e posterior. Já podemos eliminar. Matamos a questão. 1, sagital. Divide aqui, ó. Direita e esquerda. 2, transversal. Dividindo em superior e inferior. Eixo
3. Olha aqui de onde que o eixo está indo. Do antero para o posterior. Então, é antero-posterior. E o 4 está indo de uma região lateral para outra. Então, é látero-lateral. Tranquilo, né? Ok. Entendemos os planos, entendemos aí os eixos. Agora, vamos relacionar para poder comparar, tá? Vocês já devem ter ouvido falar que algumas estruturas estão à direita, à esquerda, estão mais superior, mais inferior, mais superficial, mais interna, mais proximal, mais caudal, mais medial, mais lateral. E é exatamente isso que a gente vai entender agora. Quando eu falo que determinada estrutura está mais lateral, é porque na posição anatômica ele está mais para o meu lado externo. Lembra que o meu principal ponto que eu tenho que levar como referência é a minha região mediana. Então, tudo aquilo que está mais próximo da minha região mediana está mais próximo da região aqui, ó, medial do meu corpo, tá? Então, no decorrer das aulas, dos estudos, vocês vão começar a entender que alguns ossos estão mais mediais, alguns estão mais laterais. O rádio, na posição anatômica, ele se encontra mais lateral. A fíbula, ela se encontra mais lateral. A ulna, ela se encontra mais medial. A tíbia, ela se encontra mais medial. E por aí vai, tá? Então, a posição aqui, mediana, estruturas que se encontram no plano de secção mediano. Então, aqui a região mediana. Esse é o meu corte referência. Certo? E esse aqui é a minha região lateral. Tá para fora, por isso, ó, o rádio tá aqui, lateral. Medial é aquela estrutura mais próxima ao plano mediano em relação à outra. Então, quando eu falo que a ulna está mais medial, é porque ela está mais próxima do meu plano mediano, tá bom? Ela está aqui mais para dentro, mais próxima, ela se aproxima mais da minha região mediana. Lateral são estruturas mais próximas dos planos laterais em relação à outra. Então, é por isso que o meu rádio está aqui mais lateral, tá bom? Intermédia é aquela estrutura que está no meio das duas. Posição ventral corresponde à região anterior, é uma estrutura mais próxima ali do plano ventral em relação a outras. Dorsal corresponde à região do corpo posterior. Superior é aquilo que está mais próximo da região do meu crânio. Inferior é aquilo que está mais próximo da minha região caudal, dos meus pés. Inferior para baixo, superior para cima. Interno são aquelas estruturas que estão voltadas para o interior de uma cavidade ou órgão. Então, é tudo aquilo, aquele arcabouço interno ali dos meus órgãos, das minhas vísceras. Já uma estrutura externa é uma estrutura que é voltada para a minha face externa, para o exterior de alguma cavidade. Algo que é mais proximal, gente, é muito utilizado na região dos nossos membros. É algo que se encontra mais próximo da raiz de algum membro. Isso aqui, quando a gente for estudar histologia, osteologia e miologia, vocês vão ver que eu vou falar muito, que determinado músculo está mais proximal, determinado músculo está mais distal, da mesma forma os ossos, tá? Região média é a estrutura ali que fica disposta entre uma estrutura tanto anterior quanto posterior. Uma estrutura superficial é aquilo que está mais próximo da pele. Profunda é o que está mais profundo, né? Mais distante da nossa pele. A holotopia é uma terminologia utilizada aí, né? Geralmente localiza um órgão no organismo, né? O fígado está localizado na região do abdômen, tá? Um exemplo. Então, é a localização de um órgão no organismo, tá bom? Sintopia é a relação de órgãos vizinhos. É aquilo que eu tenho na lateral. Um exemplo.
O nosso estômago, ele está abaixo do diafragma, à direita do nosso baço e à esquerda do fígado. Um exemplo. Isso faz sentido? Sim ou não? Não sei. Já a esquelotopia é a relação com o esqueleto, tá? O coração está atrás do externo e da terceira, quarta e quinta costela. Então, é a posição daquele órgão relacionado ao nosso sistema esquelético, tá bom? E a idiotopia é a relação entre as partes de um mesmo órgão. Então, eu pegar um órgão, estudar um determinado órgão, aqui um exemplo, o coração, e correlacionar ali as características apenas dele, não trazer para a vizinhança, não associar com determinados ossos, apenas com aquele órgão. O ventrículo esquerdo, adiante e abaixo do átrio esquerdo. Um exemplo, é mais ou menos isso, tá? Termos de lateralidade, eu tenho estruturas que são bilaterais. Quando eu falo que algo é bilateral, vocês já imaginam aí que é uma estrutura que está em pares, ou seja, tem componente tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Um exemplo simples são os nossos rins. Unilateral é aquilo que eu encontro apenas de um lado, um exemplo, o baço, né? Ele se localiza apenas de um lado do nosso corpo. Ipsilateral geralmente gera aí bastante dúvida, né? Os alunos perguntam, porque é aquela estrutura que ocorre do mesmo lado que outra estrutura do corpo. Ou seja, eu tenho meu polegar da mão e eu tenho meu polegar do pé. Eles estão aí da mesma lateralidade, no mesmo local, na mesma divisão do lado direito. E já a contralateral é aquilo que está oposto, né? Ocorre de um lado oposto do corpo em relação a outra estrutura. Ou seja, um exemplo, à direita eu tenho a minha mão direita e à esquerda eu tenho a minha mão esquerda. Então, é contralateral, eu não tenho as duas estruturas do mesmo lado, certo? Então, tá aqui, só para vocês terem uma visão. Nosso fígado dos dois lados, tá? São bilaterais. Ipsilateral, eu tenho aqui o meu polegar direito da mão, eu tenho aqui o polegar direito do meu pé, e contralateral é aquela estrutura que eu tenho ela apenas de um lado, para um lado oposto do outro, tá bom? Então, aqui para vocês fixarem melhor, quem ficou com dúvida, pausa um pouquinho a aula, tá? Vocês têm a oportunidade disso. E para finalizar, os termos de movimentos. Então, já estudamos o plano, o eixo, a localização das estruturas. Então, agora vamos conhecer um pouco mais, né? Quais são os movimentos que o nosso corpo, que o nosso organismo faz? Flexão e extensão, um movimento bastante comum. Quem faz academia, quem faz alongamento, tem esse hábito. A flexão é o movimento aí anterior, né? Quando eu flexiono, eu acabo fazendo um dobramento ou uma diminuição do ângulo entre os ossos. Na aula prática, eu consigo mostrar para vocês, tá? De forma presencial. E geralmente não é sempre, ela acontece aí na região anterior do nosso plano sagital. Então, é muito comum músculos da nossa região anterior do braço fazer movimento de flexão. Já guarda essa informação aí na medula, tem que ser medular essa. Já o movimento de extensão é o oposto. Se um eu diminuo, a extensão eu aumento esse ângulo entre o osso e a estrutura. Geralmente acontece posterior e em plano sagital também. Porém, tem uma exceção, tá? Por isso que eu falo que não é sempre. A articulação do nosso joelho, ela troca, ela inverte. A flexão, ela ocorre de forma posterior e a extensão, ela ocorre de forma anterior, certo? Então, aí a articulação do joelho, porque a flexão do joelho, ela refere-se ao movimento posterior e a extensão ao movimento anterior, como eu falei para vocês. É a única exceção, joelho e tornozelo. Então, aqui eu tenho a flexão anterior, a extensão posterior, exceto no joelho, né? Então, aqui, para vocês conseguirem identificar bastante a flexão lateral, a hiperextensão,
certo? Extensão, flexão, extensão, flexão, extensão, flexão. Então, esses são os movimentos do nosso corpo. Flexão dorsal, flexão plantar. Imagem. E a hiperextensão é quando eu tenho aí, né, a extensão de um membro ou parte dele, além daquele limite que é considerado normal. Às vezes isso pode ser prejudicial, tá? Para algumas pessoas. Acabam apresentando essa característica desse joelho aí mais recurvado, tá joia? Então, a gente tem aí a flexão dorsal, como eu já mostrei. A dorsiflexão, né? É a articulação ali do tornozelo. Dorsiflexão, ou seja, a flexão do dorso, tá? Um exemplo aí ao subir a ladeira, ao levantar os dedos do chão. Então, é esse movimento que a gente faz. Já a plantar é o famoso pezinho da bailarina. É aquela flexão que você coloca ali e fica nas pontas dos pés. O movimento de eversão, ele acaba afastando aí a planta do pé do plano mediano, girando lateralmente. Lembra, eversão é de externo, então eu mando para fora. E já a inversão é quando eu movo a planta do pé em direção ao plano mediano. Como eu não consigo mostrar para vocês, vão escutando a aula e fazendo em casa para vocês entenderem, pegarem de que forma que esse movimento acontece. Abdução, AB, A de abrir, ou seja, é o movimento de abrir o braço, a abdução, é o distanciamento do plano mediano. Lembra aqui? O nosso plano médio, então eu estou distanciando. A abdução de abrir ocorre ali no plano frontal. Se eu abrir, eu tenho que fechar. E a adução, eu já aproximo. Então, a abdução eu distancio e a adução eu aproximo. Ocorre em plano frontal. A gente vai usar muito esses movimentos quando a gente for estudar a musculatura, tá, gente? Vão se ligando aí, é muito importante. A flexão e extensão do polegar se realiza, né, no plano frontal e a abdução e a adução já no plano sagital. Aí aqui, só uma curiosidade, que a abdução dos dedos, das mãos e dos pés, ela ocorre aí afastando todos os dedos em relação ao terceiro dedo. Então, façam aí, observa que o terceiro ele fica fixo. Então, eu abro o restante dos outros dedos, tá? Então, é isso. Lá no dedo do pé é o segundo. Então, no dedo da mão é o terceiro, o dedo médio. E lá no pé é o segundo, que eu afasto. Abdução, afasto. Adução, aproximo. Então, abdução, adução. Abdução, adução. Flexão, extensão. Flexão, extensão. Certo? Abdução, abrir, adução, fechei. Abdução, adução. Circundação é um movimento de circular, onde eu faço tanto flexão quanto extensão, abdução, adução, tá? Tudo ao mesmo tempo. Vou criando movimentos circulares. A rotação lateral e medial também, tá? Eu faço essas rotações no membro superior, no membro inferior, na cabeça, lateral, medial. Estou fazendo rotação também. Parece que são coisas simples, mas são do dia a dia. Eu só quero que vocês tenham isso em mente agora como terminologia. Rotação lateral, rotação medial, rotação lateral, rotação medial. Pronação e supinação. Então, é um movimento de antebraço e mão que gira o osso do rádio. Então, na posição anatômica, com a palma da mão voltada para frente, eu vou fazer movimento de pronação. Então, é voltar, girar a posição do meu rádio, tá? E já a supinação é o movimento de volta. Então, na pronação, eu giro o meu rádio para o lado medial e na supinação, eu volto ele para a lateral. Tudo isso a gente vai fazer novamente na prática. Eu quero dúvidas, tá bom? Fica um pouco difícil mostrar para vocês. A oposição
é esse movimento. É um movimento que, perdão, põe em contato o primeiro polegar aí com o outro dedo, certo? A gente usa para abotoar, para beliscar. E a reposição é voltar para o local. Oposição, reposição, oposição, reposição. Protusão é aquele movimento que eu levo o meu queixo para frente, como protuir a mandíbula, o lábio, a língua. E retração é para trás, como retrair a mandíbula, os lábios e a língua. É esse exemplo aqui, ó. Retrusão e protusão, né? Trazer o queixo, a mandíbula para frente, para trás. O ombro, protrair, retrair. Protrair, retrair, certo? Elevação, move uma parte para cima, certo? Outro exemplo são as nossas pálpebras. E depressão é soltar, deprimir, tá? Então, a nossa pálpebra, ela eleva, ela deprime. Ela eleva, ela deprime. Do mesmo jeito aqui o nosso ombro, ele eleva, ele deprime. Ele eleva, ele deprime. Certo? Ficou claro, gente? Tentei passar o máximo para vocês. Anatomia não é fácil aqui atrás dessa telinha. Queria muito poder estar em sala de aula com vocês. Para quem ficou um pouco assustado, que achou difícil, não desista. Pega o caderno agora, é o primeiro capítulo, essa introdução. Faz uma revisão e a gente vai ver mais um conteúdo até chegar na sexta-feira e finalizar essa parte inicial, tá bom? Então, a gente se encontra agora na próxima aula. Obrigada pela atenção de quem ficou até aqui. Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar, certinho? Um beijo!